eles recebam direto das tuas mãos, direto do céu, direto de Deus, da parte do teu Espírito Santo, aquilo que nos move, nos comove, aquilo que nos cura, nos estrutura, aquilo que nos faz crescer e avançar, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Abram as suas Bíblias, por favor, por gentileza, no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis de Deus, no capítulo de número 45 e o versículo de número 9. Livro de Gênesis, no capítulo 45 e o versículo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: o tema da mensagem hoje é uma família como a minha. Queridos, para mim que sou pregador profético, Deus me dá a mensagem, para me alinhar com a mensagem da família não está sendo fácil. Mas o Senhor vai me dar graça e vai fazer com que eu siga bem esse caminho dessa mensagem expositiva que teremos essa manhã. Amém? Reduz mais um pouco, tá bom? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. A nossa estrutura aqui é nova, é nenê ainda. Então ainda está acertando o som, emparelhando as ideias. Ainda tem muita coisa para acontecer, porque é uma igreja de meses. Mas que Deus tem nos abençoado e tem nos fornecido a sua graça. Amém? O mais importante que um templo precisa. A verdade, isso aqui é só parede e teto. A igreja somos nós, Deus toca em nós e não em matéria inanimada. Amém? Glória a Deus por isso. Então olha para o seu irmão e diga para ele: o tema da mensagem hoje é uma família como a minha. Agora pergunta para ele: como é a sua família? Você sabe responder? A palavra vai responder esta manhã. A palavra diz assim: apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Eu vou ler mais uma vez, e eu quero que você preste bem atenção. Doutora Vanessa, meu filho Robson e sua família, e meus queridos condecorados estão aqui hoje, né? A barba mais celebre de São Paulo, Juninho, também está aqui, né? Meu filho Juliano, é uma plateia de homens e mulheres de Deus. Amém? Presta bem atenção, diz assim: apressai-vos, ele está falando para os seus irmãos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Que notícia, não? Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado por esta manhã única e maravilhosa. Não haverá outra manhã como esta, meu Deus. O Senhor não repete cenário, não repete mensagem. O Senhor não repete alegria, porque cada uma é maior do que a outra. Esses corações estão na expectativa, meu Deus, de que a partir de agora nada será igual, mas tudo será diferente, pois haverá uma força além da física, haverá uma força além da motriz, haverá uma força além da emocional, haverá uma força além do ânimo, que está vindo direto de Deus. Essa não é uma força que está depositada ou ligada ao nosso físico, mas é uma força que é dada a nós pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra e pelo nosso Deus. Pai querido, que esta palavra não seja para os ouvidos, mas para o coração, que não sejam ouvintes, mas praticantes, que esta palavra seja cura e não apenas uma voz, mas que seja o Senhor, o nosso Deus, tocando diretamente nas nossas vidas. Amém. Se alguém está incomodado com o ar-condicionado, nos avise. Amém? Porque o nosso ar-condicionado está forte. Ainda precisa ser regulado.
Eu gostaria, antes de começar a pregar, antes de começar a falar, os irmãos desculpem de estar dando esses avisos, como eu disse, a igreja é nova, tudo é novo, nós estamos aparelhando ainda. Então olha para o seu irmão e diga para ele: hoje você vai ser tocado pelo Espírito Santo. Olha para mim, a palavra de hoje ela retrata o ambiente familiar por dentro e por fora. Por dentro é aquilo que nós enxergamos e por fora é aquilo que as pessoas enxergam em nós. A primeira coisa a ser avaliada por um setor, seja ele corporativo, executivo, ou seja ele de qualquer demanda, a pessoa tem, por nota oficial, olhar a sua família. A família diz muito de quem você é, quais são as suas pretensões e o que você pode fazer por aquela situação. A família, ela é a espinha dorsal da sociedade. E por isso ela demonstra em todos os caracteres da sua existência que ela é importante para a pessoa que está passando de carro, a pessoa que está passando a pé, ou a pessoa que está indo em grupo ou solitária. Sem a família, essas coisas não existiriam. Agora imagina você a família do pai de José. Quem sabe quem era o pai de José? Quem sabe, igreja? Ninguém sabe quem era o pai de José? Somente uma filha de Deus destacou quem é o pai de José. Este homem, ele tinha uma família maravilhosa, uma família linda. E Deus o colocou no deserto em curso de uma jornada para cumprir uma promessa dada a Abraão. As promessas que hoje você vê descrita na Bíblia e que elas estão à sua disposição, ela foi feita a alguém lá no passado. E essa pessoa que recebeu a promessa de Deus nos tempos interbíblicos, ela segurou em si, ela fez a sua jornada, a sua caminhada, ela creu naquela palavra de Deus e subsistiu aos tempos e aos desertos. Para você receber uma promessa de Deus, você precisa estar alinhado com aquilo que o Espírito Santo te oferece, para você não cair diante daquilo que o mundo coloca como obstáculo na sua vida. Essas pessoas vieram sobrevivendo. Deus ofereceu a um homem que ele seria uma pessoa importante para o reino, e nele todas as famílias seriam benditas. Essas palavras seriam maravilhosas para os ouvidos deste homem, se não fosse uma coisa terrível que acontecia com a sua esposa. Ela era estéril, ela não podia ter filhos, ela não podia engravidar, ela não podia receber uma criança na sua madre e gestar, e mais tarde ser mãe, para aquela criança carregar nela os genes daquela família e tudo que eles haviam construído. Aquele homem precisou crer em Deus e confiar na palavra e na proposta de Cristo, daquilo que ele sabia que não tinha para oferecer, para ajudar a promessa. E por que que Deus faz isso? Porque você não precisa ajudar a promessa de Deus. As promessas do Senhor são feitas para as pessoas nos momentos mais difíceis da vida, quando você não tem nada para oferecer. Somente aquilo que você ouviu da parte de Deus que se torna importante e celebre para a sua vida, para que aquilo que você ouviu aconteça. Se você chegou aqui hoje de mãos vazias, dizendo: Deus, eu não tenho nada para oferecer. Eu ouvi a tua palavra que eu vou ser um grande executivo um dia, mas eu não sei como isso pode dar. Eu não sei como pode acontecer. O Senhor disse que eu seria mãe, mas eu sou estéril. O Senhor disse que eu seria pai, mas eu sou impossibilitado para tal obra. Se Deus disse, é porque vai acontecer. E aí você não pode olhar para as suas possibilidades, não pode olhar para as suas deficiências, mas somente acreditar na palavra que te foi dada. José descendia deste povo, Jacó descendia deste povo. Ele tinha os filhos,
E os filhos era a promessa de Deus na vida dele. Sem os filhos, a sua história terminaria em si mesmo. A palavra de Deus não se cumpriria. Aquilo que Deus disse não caminharia à frente. Não haveria futuro, nem presente. Apenas uma história que foi postada no passado. Mas Deus, ele não trabalha com aquilo que se termina nos dias passados. Mas ele traz para dias até que sua palavra se cumpra. E se tem alguém aqui hoje esperando que uma promessa de Deus se cumpra na sua vida, e aí você disse assim, eu já deixei de crer, eu já esqueci a promessa que Deus falou, eu já não a persigo mais, a minha fé, ela não está sendo gasta naquela promessa que Deus me fez, porque passou 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e ela não se cumpriu, então eu a deixei para trás. Eu quero dizer que você está cometendo um erro, porque se Deus falou com você, ela vai se cumprir. E não importa quanto tempo faça, Deus sabe o dia presente ou o dia futuro, que esta promessa vai se cumprir na sua vida. Diga para o seu irmão, você crê? Queridos, nós estamos falando de uma linhagem para falar da sua família. José era filho de Jacó. Ele tinha sobre ele a mesma promessa que seus irmãos. Ele não sabia o que Deus tinha para ele em particular. Você que entrou aqui hoje, ouviu uma palavra com todos os seus irmãos, viveu com o mesmo pai e com a mesma mãe, mas a partir do momento que você passa a viver para Deus, tudo se torna diferente. Você é separado dos núcleos, é separado da família, é separado da sociedade, do tumulto, porque quando Deus tem uma promessa com alguém, a primeira coisa que Ele faz é separar você. E quando Ele separa você para a promessa, você passa a ser solitário, uma pessoa indiferente para aqueles que te conhecem. Você não é mais a mesma pessoa, você está sendo preparado para algo que Deus quer com você, e não que o seu pai quer ou que a sua mãe queira. E isso não anula a sua família, isso não tira a sua família de cena, ou os leva de órbita, não. A sua família foi importante, porque foi através dela que Deus te trouxe para esta vida. A família tem o lugar na promessa, mas o filho tem o lugar com Deus. Agora você imagina Jacó vivendo com seus filhos, apacentando ovelhas, e para ele tudo que ele tinha na vida eram os filhos, o apacentar ovelha e o deserto pela frente. Ele não sabia como que Deus mexeria na sua família para que a palavra se cumprisse na vida de alguns, para depois na vida de outros. Esses alguns são aqueles que Deus tira primeiro do âmbito familiar. São aqueles que Deus separa em primeira mão. Aqueles que vão enfrentar aquilo que a promessa reservou para ele. Talvez você está sendo hoje atacado, achocalhado por um monte de coisas. Quem sabe o adversário levantou contra você mãos e vozes, ferramentas e multidões. E aí você começa a imaginar, por que Deus permitiu isso para a minha vida? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por esse momento de dificuldade? Sabe o que o Senhor me manda te dizer esta manhã? Isso faz parte daquilo que Deus preparou para a tua vida. Deus, eu sempre digo aqui, Deus não é pai de playboy, Ele é pai de guerreiro. Ele não é pai de homem e mulher desocupado. Ele é pai de filhos que acreditam naquilo que Ele falou conosco. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você tem que ter em vista o que Deus falou com você e não aquilo que estão dizendo de você. Diga, você tem que ter em vista o que Deus falou para você e não aquilo que falaram de você. Queridos, o que falaram de você não importa. O que disseram contra a tua vida não faz efeito e não faz parte da promessa de Deus. Tudo que o mundo levantar contra a tua vida não faz parte da promessa que Deus tem com você. Logo, isso não dura, não tem poder, não vai sobreviver, não vai continuar. A única coisa que vai prevalecer é aquilo que Deus falou a teu respeito. Você já imaginou? Você é conhecido lá no céu
Quando alguém vê você na rua, não sabe quem você é. Mas quando o anjo vê, diz assim, está vendo aquele ali? Deus tem promessas grandes na vida dele. Está vendo aquela ali? Deus tem promessas grandiosas na vida dela. Ele não é qualquer um, ela não é qualquer uma. Ela é conhecida no céu. O nome dele e o nome dela está escrito na palma da mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora, queridos, tem o outro lado. O inimigo também sabe quem você é. O inimigo também te conhece. E sabe o que o inimigo faz? Tudo isso eu estou falando para me chegar aqui. O inimigo sabe quem você é. E o trabalho dele é fazer com que você não seja quem Deus quer tornar você. Então ele vai levantar coisas contra a sua vida. Ele vai levantar vozes. Ele vai levantar pessoas. Ele vai levantar ferramentas demoníacas. Ele vai levantar armas. Ele vai levantar situações e circunstâncias. O inimigo não quer você agradecendo a Deus. Ele quer você reclamando de Deus. O inimigo não quer você adorando a Deus. Ele quer você com o seu instrumento vocal parado. Ele quer você mudo. E ele fez isso com José. José era diferente dos irmãos. E os irmãos começaram a ter inveja daquele moço. Porque ele dizia, olha, eu fui visitado em sonhos por Deus hoje. Eu sonhei isso, eu sonhei aquilo. E os irmãos não aceitavam que José tinha aqueles sonhos que para eles era mirabolante. Quem aqui sonha com coisa grande? Esses sonhos é Deus que dá para você. Ninguém vai te entender, não conte teus sonhos para ninguém. Não conte para os teus irmãos, não conte para os teus amigos, não conte para as pessoas chegadas a você. Guarde no teu coração. Na medida que José vai testemunhando dos sonhos que ele tem, os irmãos dele vão tomando birra dele. Satanás está olhando a casa de Jacó de longe. Ele está mirando aquela casa, aquela família, uma família que procede de Deus, uma família forte, uma família que fala de Deus, uma família que glorifica o Senhor pela manhã que veio, pelo entardecer, uma família que ora na hora do almoço, na hora do jantar, uma família que agradece a Deus pelo animal do campo, e Satanás quer calá-los. O diabo quer transformar aquela casa numa casa triste, numa casa angustiada, para que Deus não seja celebrado naquela casa. E a sua casa? Como que ela está? Pastor, a minha casa, eu estava feliz até esses dias, e aí veio uma coisa contra mim, na minha casa só tem tristeza. Eu chego em casa, vou para o quarto, a minha esposa vai para a cozinha contrariada, os filhos não sabem o que está acontecendo. Eu tenho uma notícia para você, é Satanás. E você precisa mudar o seu posicionamento. Diga de novo para o seu irmão, diga assim, o importante é o que Deus falou de você, e não o que estão falando. Agora diga para ele, é importante que você saiba disso. Quando você pega o que está lá fora e leva para dentro da sua casa, você está abrindo corredores para o inimigo. Você está permitindo que aquilo que ele falou lá em praça pública, que ele agora fale no meio da sua família. Ele está contaminando a sua casa. Escute o que aconteceu com essa família. À medida que os irmãos de José foram dando lugar ao adversário, porque eles não diziam, José, que bom, que Deus te abençoe. O que eu ensino aqui? Palavras que geram, e palavras que geram morte. Qual é a palavra que gera vida? Deus te abençoe. Ó, eu comprei esse carro novo, que bênção, querido. Vamos comemorar essa sua conquista. Palavra que gera vida. Palavra que gera, sabe o que mais? Bênção. Agora fulano comprou um carro, você viu? Tomara que ele não consiga pagar. Palavra que gera morte. Diga e não conte seus sonhos para ninguém. Jacó não sabia, mas a família dele estava na mira do inferno.
O inimigo tinha que destruir aquela família, pois ela carregava um tesouro inestimável. Sua família carrega um tesouro inestimável. Sua família carrega um tesouro que só tem no céu igual. Você sabia que você é colônia de Deus aqui na terra? Assim como a liberdade é colônia do Japão, e outros países também tem, China e Japão e Coreia e Estados Unidos, Inglaterra e seja o que for. A sua casa representa o que tem no céu. Você não pode permitir que entre na sua casa venenos do inferno. O inimigo foi construindo na vida dos irmãos de José uma mágoa, uma inveja e um ódio mortal por ele. E os irmãos de José foi dando lugar. E José continua dizendo, eu sonhei. E o pai continua dando a José aquilo que era o merecimento do seu comportamento. Ele manda fazer uma estola para José, bonita, cheia de cores, brilhante. E os irmãos de José nunca receberam uma estola como aquela, eles nunca foram presenteados. Diga assim, filho em destaque é presenteado pelo pai. Mas filho em destaque é odiado. É por isso que você é odiado. É porque você é um filho em destaque. Deus está levantando você. Ele está construindo coisas com a tua vida. Você não é apenas uma imagem no mundo. Você não é apenas uma silhueta nessa terra. Você não é apenas um ser humano. Você não é apenas alguém que passa por uma rua ou que passa por um endereço, não. Você é representante de Deus. E como representante de Deus, você tem que mostrar coisas diferentes dos outros. Teus sonhos são maiores, tuas pretensões são maiores, tuas vontades e vocações são maiores, elas fogem à realidade. E quando o inimigo consegue destruir esta família, começando pelos filhos, você precisa orar pelos seus filhos. Você não pode baixar a guarda. Quando destrói essa família pelos filhos, os irmãos vendem José como escravo. Eles entregam a sorte de José a desconhecidos, a pessoas más, a uma caravana de ismaelitas que estava acostumados ao mercado de escravos. Você sabe o que é isso? Vender uma pessoa? Colocar uma pessoa numa casa para servir, sabe lá quem? José. Eu imagino a condição emocional de José. Como que está a sua condição emocional? Porque quando você sofre abalos, Deus sabe como você fica por dentro. O interesse de Deus não é nas caretas que fazemos, mas é no nosso coração ferido, em nossa alma machucada. E é isso que Deus quer manter curado, para que você não se perca. Você não vai se perder mais. Você não vai mais procurar lugares secretos para se esconder na tua solidão. Você não vai mais para debaixo da cama, não vai buscar lugar solitário, não vai estar em ambientes escuros. Porque Deus vai te curar, porque Ele tem obra na sua vida. Ele vai salvar famílias através da sua vida. Satanás disse assim, eu fiz o que eu quis. Tornei os irmãos de José assassinos e o pai deles de luto. Um homem enlutado. Jacó não tinha mais alegria, não tinha mais felicidade. Diga para o seu irmão, como está o seu estado emocional? Dá para continuar? Dá para continuar o seu estado emocional? Porque a história não para. Dá para continuar? Você tem certeza que você está pronto para prosseguir? Ou você precisa que Deus visite você agora? Ou você precisa de algo novo de Deus para você encarar o que precisa ser encarado, para você ganhar
o que Deus está te dando aqui essa manhã. Os irmãos de José, para eles venderam José. Chegaram em casa, disseram para o pai que uma fera tinha matado o seu irmão. Está me entendendo, irmão? Eles tinham que dar uma desculpa. Pai de luto, depressivo, e os irmãos com uma mentira e uma realidade grotesca no coração. Agora olha aqui para mim. Agora, como era no céu o inverso dessa história? Para Deus, José estava fazendo o percurso da bênção. Fala para o seu irmão, está vendo o que eu estou passando? Para você pode parecer difícil, mas para Deus, eu estou fazendo o percurso da bênção. Você está entendendo? É uma loucura. Eu fui vendido como escravo, estou indo para o Egito. Glória a Deus por isso. Mas eu estou fazendo o percurso da bênção. Você vai falar assim, ó. Olha, não me imita não, porque cada lágrima derramada por mim tem um propósito. Eu não estou chorando à toa. Eu não estou sofrendo à toa. Eu não estou lutando à toa. Tem um propósito inserido na minha vida para cada lágrima que eu tenho derramado. Para cada dor que você tem sentido, para cada dia triste, tem um propósito de Deus. José chega no Egito, vai trabalhar numa casa. Naquela casa, ele é obrigado a rejeitar o que lhe ofereceram lá, porque não é essa a pregação. E aí, ele é dado como um traidor. Mas ele é o escolhido. Você não pode duvidar da promessa só porque os dias são maus. Só porque as coisas são contrárias para você. Você vai dizer, ah não, Deus, essa é a gota d'água. Essa gota era importante. Bendito seja o nome do Senhor. Ah não, Deus, esse dia não. Esse dia está difícil. Mas esse dia difícil é o degrau que você está subindo para chegar onde Deus quer. Você não tem ideia da obra revolucionária que Deus está fazendo na sua vida. Bate assim no ombro do seu irmão. Diga assim, está entendendo? Diga de novo. Diga, é bom que você entenda. Diga de novo. Diga mais uma vez. Para não desistir. Fala de novo. Você tem que ser profeta. Diga, não desista não. Porque o negócio é bom lá na frente. Escuta. José vai para a prisão. Ué, mas o homem que tinha promessa de Deus está preso? Isso aqui, irmão, é só para crente esse negócio. Esses crentes feitos de gelatina não podem ouvir isso aqui não. Isso aqui é só para crente que sabe o que é processo. Quando o ouro é extraído da montanha, ele é apenas uma pedra brilhante. Mas quando ele passa pelo refino, o valor dele é inestimável. Você está passando pelo refino de Deus. Eu vou te dar uma opção. Você pode continuar sendo pedra. Agora, se você quiser ser joia, se permita. Você pode continuar sendo apenas uma pedra. Aí o cara olha e fala assim, nossa, bacana, eu entendi. É bacana o que ele falou, o que ela falou. Mas você nunca vai ter um telefonema de retorno dizendo que você foi aceito. Agora, se tu for joia, você vai passar a ser desejado. Não, eu quero fulano aqui. Não, eu quero ela aqui. Eu quero ele aqui. Aleluia. Não, mas o preço dele é ele, mas eu quero ele aqui. Diga e aí, como fala hoje? Não é assim que falam hoje? E aí? Diga aí, fala aí. Fale aí. Pedra ou joia? Diga então. Família como a nossa não vai ter depois dessa mensagem. Família como a nossa não vai ter. Mas você precisa aguentar agora. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, é gostoso ouvir, né? Você viu a filha dele? Você viu o filho dela? Você viu o marido dela? Você viu a esposa dele? É delicioso ouvir isso. Mas construir isso... Né, Juninho?
Não é para aqueles crentes gelatina e sem sabor ainda. Escuta, José está na prisão. O que José está fazendo na prisão? Está chorando, pastor? Não. Está reclamando? Não. Ele está falando, Deus nunca mais? Não. José está pregando, falando sobre Deus. Como é que você sabe? Porque um homem chegou para ele e disse assim, escuta, eu tive um sonho. Se esse homem falou isso para José, é porque ele se destacava na prisão, se destacava quando foi vendido como escravo, se destacava quando estava dentro do poço jogado pelos irmãos, ele continuava se destacando, ele nunca perdeu o brilho. Diga, eu vou ser joia. Diga de novo. Eu conheci um pastor que ele falou que tinha um pé de bananeira no fundo da casa dele. E toda vez que ele era desaforado, toda vez que ele passava por amargura de alma, ele ia lá e socava o pé de bananeira. Mas ele dizia, nunca eu vou abrir mão do que Deus tem para mim. Você está entendendo? Você não pode abrir mão do que Deus tem para você. Se José sonhou, é porque era real. Você sonhou com alguma coisa? Você viu algo em algum lugar? É real aquilo. E você está sendo o instrumento da materialização desse negócio. Porque sem você, Deus não precisa materializar nada. Porque o sonho é teu. Então você é instrumento desse negócio. Escute que tem mais. José decifra o sonho. O homem sai da prisão. E é restituído o trabalho dele lá com Faraó. Deus está trabalhando. Diga, Deus está trabalhando. Diga de novo, Deus está trabalhando. Tudo isso. Diga, tudo isso. Para resgatar aquela família que carregava a promessa que ia seguir. Querido, não estava no castelo do Egito o que Deus queria. Não estava com Faraó, nem nos tesouros dele, mas estava lá no meio do deserto, sendo cuidado por um homem velho de luto. Sabe aquela palavra que diz assim, amar a Deus acima de tudo? E teu próximo como a ti mesmo? Amar a Deus acima de tudo é uma expectativa de Deus com você. Deus tem essa expectativa que você vai amá-lo acima de tudo. E aí depois você vai considerar as coisas criadas por Ele. Deus está dando uma curva para tornar José importante para que aquela família não morra. Aquela família carregava algo especial de Deus. Diga eu e minha família. Carregamos uma coisa muito especial de Deus. Você está entendendo? Você carrega. Você está entendendo, Robson, meu filho? O Robson é meu filho mais novo. É tudo filho da mesma esposa, viu, irmão? A tadinha, minha esposa. Tá velhinha, né? É filho demais. Olha aqui para mim. Né? No deserto não tem televisão, glória a Deus, né? O Robson é meu filho mais novo. Aquele ali é o do meio, esse é da beirada, não sei mais, né? Tem hora que eu perco. Eu estou chamando os filhos por número 529. Né, irmão? Olha aqui para mim. Você carrega um tesouro. E o inimigo sabe disso. Esse tesouro que você carrega, ele não vale só para as coisas desta vida, mas vale para as coisas que tem no céu. Você pode falar com pessoas que eu não posso. Você pode alcançar pessoas que eu não vou alcançar. Mas você pode, você é instrumento. Você está entendendo? Você é instrumento, você é instrumento. Você é instrumento. É precioso o que Deus tem no deserto. Para Deus, o que importava naquele tempo? A terra? Não. Os mares? Não. A natureza? Não. Era aquela família. Sem aquela família, não haveria o que você. Não haveria você. Não haveria nada aqui. Você está entendendo? Você está vivendo para algo maior do que você. Você existe para coisas maior do que você. O mundo nunca vai te compreender. Você é mistério para esse mundo. Aí
Faraó tem um sonho. Diga para o seu irmão, Deus trabalhou de novo. Você está entendendo? As coisas vão acontecendo na sua vida, Deus trabalhando. Você tem que entender que é Deus trabalhando, é esse propósito. Diga assim, Faraó sonhou. Não foi para bem do Egito. Ah não, irmão, assim não. Quem já comeu pastel de feira aí? Não está aparecendo não. Diga de novo. Faraó sonhou. Não foi para bem do Egito. Mas foi para bem da minha família. Diga assim, as coisas que vêm acontecendo desde a antiguidade para abençoar e presentear a minha família. É tudo por você, querido. É tudo por você, querida. Obrigado, Espírito Santo, por essa dimensão. Obrigado. Escuta. Faraó fala assim, quem é esse cara que interpreta sonho? Disse, está lá na prisão. Falou, está na prisão? Tá. Manda soltar agora. Ele sai da prisão, corta ali o cabelo, arruma a barba, igual a do Juninho, do Robson, assim, deixa bem arrumadinho do irmão ali, passa perfume nele, coloca um anel no dedo dele, não pode aparecer na frente da celebridade chamada Faraó de qualquer jeito. Coloca um vestido novo no menino, ele está bonito, né? Coloca aqueles braceletes no bíceps, enfim, no punho, ele está bonito. Sandália nos pés. E ele entra lá onde Faraó estava, na sala do trono. Olha para mim. Diga assim, eu vou entrar em lugares pela minha família. Eu vou falar com pessoas pela minha família. Você está entendendo? Tudo que está acontecendo ali tem a ver com a família que está no deserto. Aí vai falar assim, família como a minha não existe. Família como a minha não tem não. Família que Deus trabalha, quero ver. Diga família como a minha. Família como a minha. Não tem. Não tem. Isso mesmo. Mas pastor, minha família é atrapalhadinha. Família como a sua não existe, irmão. Aponta para mim aí uma família 1000%. Né? Sempre tem aquele destrambelhadinho, o outro atrapalhadinho, mas é minha família. Escuta, está chegando a hora é agora. Ele interpreta o sonho de Faraó. O que Faraó faz? O nomeia. Diga assim, na minha família, tem rei, rainha, príncipes e governadores. Deus não tem título menor para te dar. Ele não tem, não. Ele não tem. Eu conheci um irmão que ele disse assim, Senhor, eu quero o carro mais simples, não vou falar não para não ofender ninguém, né? Eu quero o carro mais simples que tem na terra, porque hoje eu senti que eu preciso. Tudo bem. Deus não tem nada contra você escolher o que você quer. E Deus deu para ele. O mais simples. O mais feinho. E aí ele saiu numa viagem importante e quebrou no caminho. Ele desceu do carro para ver o que tinha acontecido, a fumaça saindo do motor. Ele começou a puxar os cabelos e começou a brigar. Quando ele olhou à direita, tinha um homem de fogo e fez assim para ele. Você pediu. Eu tinha uma carona para você hoje. E um amigo de viagem. Mas você não quis. Não fale nada. Diga para o seu irmão, não interfira. No plano de Deus na sua vida. Você está entendendo? Não interfira, não. O inimigo vai te oferecer dias para você desejar a beira do caminho, enquanto Deus quer te dar a sombra de uma árvore frondosa. O inimigo vai te oferecer dias que você vai desejar uma marmita na palma da mão, e o banquete está lá na frente.
Você achou que eu ia pregar sobre a família e Deus não ia me usar para profetizar? Quero ver. É difícil acontecer isso. Eu estou sofrendo para pregar sobre a família. Jesus. Escute. Diga, eu pego para mim essas dádivas. Diga de novo, eu pego para mim essas dádivas. Diga, Deus nunca teve o pior para mim. Mas eu não posso me confundir. Não se confunda. Você entendeu? José sai dali como governador do Egito. Já estou terminando. Escute. Diga assim, tudo é para salvar minha família. Concorda comigo? Concorda? Seja bem-vindo, Deus abençoe, viu? É uma honra. Olha para mim. Instala-se uma fome. Diga, Deus está trabalhando. Quando acontece tempo de necessidade, de escassez na sua vida, e aí você fala assim, o que adianta servir a Deus se eu estou igual ao povo do mundo? Não diga isso. Você vai dizer diferente, Deus está trabalhando. Aquela família do deserto se vê obrigada a comprar comida no Egito. Quem está no Egito? Quem está no Egito, igreja? Exatamente, Deus está para concluir a obra. Diga, quem está no Egito? Quem está no Egito? Deus está para concluir a obra na sua vida. Não foi à toa que você passou esses percalços. Não foi à toa que você foi assolado nessa intensidade. Deus está para concluir a obra na sua vida. Quando eles descem para o Egito e eles vão no celeiro, para que José foi levantado? Para enfrentar esse tempo de fome. Por que José foi nomeado? Porque ele sabia como tirar um país inteiro de uma situação. Mas era o país, para José era, para Faraó também, para Deus não. O sonho de Faraó era por causa daquela família. Está vendo? Deus gasta coisa que ele gasta com nações, com a tua família. Quem está entendendo? Deus gasta com a tua família. Ô familhinha gastona, viu? Meu Deus do céu. Escuta. Quando eles descobrem que José está lá e que ele está vivo, ele fala para os irmãos, agora eu vou chegar no texto. E já estou acabando. Vá depressa. Diga para o meu velho pai. Primeiro ele perguntou se o pai ainda vivia. Será que ele está vivo? Será que eu ainda vou ver a minha família? Será que eu vou ter essa visão dos meus sonhos, vai se tornar realidade? Para você que sonha com a sua família em volta de uma mesa. Para você que sonha com aqueles que têm o seu sobrenome. Para você que sonha com aqueles que pertencem à sua horda. Para você que sonha com aqueles que pertencem a você. Deus está fazendo promessa aqui hoje. Diga ao meu pai que eu estou vivo e que ele venha estar comigo. Sabe por quê? José nunca esqueceu uma demanda chamada família. Ele conquistou um nome social no Egito, um nome corporativo no Egito, mas ele nunca esqueceu a família. Você pode ser quem você quiser, mas sem família você não é nada e nem ninguém. Família é projeto de Deus. Satanás pode lutar contra a família, nunca vai destruir. Nós estamos vivendo um tempo que o nome família está sendo aclamado no inferno para ser queimada, para ser destruída, para ser desfeita. Mas Deus não vai permitir. E é a pessoas como eu e você que Deus está confiando o projeto família. Deus está confiando coisa preciosa. Você sabia que você está vivendo no deserto? Você está mantendo os títulos de Deus na sua vida, enquanto o mundo está criando títulos. Famílias estranhas. Mas você não. Você e sua casa é alvo
Diga: eu e minha casa somos alvos da promessa de Deus. Fica de pé, por gentileza, por gentileza. Olha para mim, por que o título da mensagem é Família como a Minha? Porque família como a sua, daqui a pouco não vai ter mais. Me ouviu, Thaís? Me ouviu, Marco? Família como a sua. Mas você, diga eu, vou guardar o meu bom tesouro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Doutora Vanessa, lá atrás, ó, que bênção. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Essa obra está com a unção de trazer irmãos de longe. Tem uns irmãos aí que rodam 500 quilômetros para estar aqui. Eles estão vindo, irmãos, 2 vezes no mês, em caravana. Se une com a sua família, eu vou orar pela sua família. Se junta com a sua família. A sua família